E a primeira pergunta seria, a gente diferenciar, né, o que que é Jesus mito, Jesus histórico e até mesmo o Jesus romano, né, flaviano, vamos dizer assim, né. Ah, tá, não, mas aí são coisas completamente diferentes, né. Tem 3 Jesus, são técnicos, não depende da opinião de ninguém. O Jesus Flaviano é outra história, que aí depende da opinião de alguém. Eh, os Jesus que não depende da opinião de ninguém, não se discute. É o Jesus histórico, o Jesus dos evangelhos, o Jesus do Novo Testamento, e não é a mesma coisa, mas vamos Uhum. fazer de conta que é o Jesus do Novo Testamento, considerando que não tem Jesus no Antigo. Se você depois quiser fazer uma pergunta sobre isso, não tem problema não, mas não tem Jesus no Antigo Testamento, só tem no Novo. Não confundir com o Jesus da igreja, que é o terceiro Jesus técnico, que é um Jesus Uhum. teológico. Rapidamente, o Jesus histórico, nós não temos a mínima ideia se ele existiu. Quem disser que existiu é crente, quem disser que não existiu é crente. Não tem como saber, porque nós não temos evidência arqueológica nenhuma. Ó, isso aqui eu posso dizer com propriedade, que acompanho o professor Oswaldo Luiz Ribeiro nos anos que ele está aqui produzindo conteúdo, e ele sempre disse isso de maneira muito clara. E aí ele argumenta sobre a questão caso não existiu, e ele argumenta sobre a questão se existiu. Aí ele fala: "Se existiu, foi um terrorista", e por aí vai, e toda a questão envolvendo a gênese do pensamento, se existiu ou não um Jesus histórico. O que nós acabamos vendo aqui no YouTube, infelizmente, é a realidade, é que as pessoas fazem recortes, né, de falas do professor Oswaldo Luiz Ribeiro, fora de determinados contextos, e aí passa a impressão, muitas das vezes, que ele está dizendo que Jesus existiu de fato. E eu passei por essa experiência logo assim que estava começando a acompanhar o professor Oswaldo Luiz Ribeiro, quando ele estava tratando acerca do Jesus histórico. Eu recebi um corte pequenininho, um trechinho de um vídeo dele, eu falei: "Mas não é isso que o professor Oswaldo costuma dizer". E quando eu fui assistir o vídeo na íntegra, havia um contexto, que é exatamente ele dizendo, na fala anterior ao corte que mandaram, caso Jesus tenha existido. Se existiu, foi terrorista, e aí até ele explicando na fala dele o que seria, né, a categorização do termo terrorista aplicado à época em que supostamente Jesus viveu, na sua perspectiva. Então tem todo um contexto que aí, né, fica complicado, mas vamos lá. Quem está falando isso é alguém que, se tiver como apostar, apostaria que existiu. Mas eu jamais vou dizer que existiu, porque eu não sei se existiu. Eu vou dizer que nós não sabemos se o Jesus histórico existiu ou não. Acho que existiu, mas o fato de eu achar não significa nada, porque eu não sou um achado arqueológico. Essa é uma questão técnica, porque a pergunta: "Será se existiu um judeu, um ser humano chamado Jesus?", é uma pergunta técnica, é uma pergunta científica, historiográfica, arqueológica, etc. O Jesus dos evangelhos é uma questão técnica. É sempre plural, porque você vai falar o Jesus do Novo Testamento, mas nunca é singular, porque cada livro desenha um Jesus diferente dos demais. Demais. Quem tira um Jesus da Bíblia, do Novo Testamento, fala do Antigo Testamento, tirou Jesus do Antigo Testamento, tem problema cognitivo. Mas do Novo Testamento não, todo o Novo Testamento fala de Jesus, mas cada livro fala a partir de uma crença. Então, é um tema, o Jesus do Novo Testamento, mas são pluralidades de projeções. Cada texto projeta um Jesus diferente. Está vendo aí? É alguma coisa diferente do que você aprendeu comigo ao longo dos anos aqui no Verdades Ocultas da Bíblia? Quando eu trago paralelos com textos apócrifos do Novo Testamento, paralelos com literaturas da filosofia antiga, até com textos budistas. Teve muita gente que ficou surpresa quando eu mostrei aqui o paralelo do Jesus sendo apresentado no templo
por Simeão, com o paralelo da literatura budista do ancião Ásia. Palavras, termos muito semelhantes, e eu demonstrando a antiguidade da literatura budista, que era antes de Cristo. Então, até a galera, os colegas budistas, não conheciam essa literatura, conheceram meus colegas a partir do vídeo aqui. Então, e tantos outros que eu sempre abro o texto mais antigo que o Novo Testamento e abro o texto do Novo Testamento, e você vai ver exatamente isso, que cada texto está projetando um Jesus diferente. Inclusive, no Evangelho de Marcos, é onde nós mais atestamos aqui no VOB a projeção desse Jesus romano. Como nós também aqui no VOB, no Evangelho de João, atestamos esse Jesus mais essênio, mais místico. Como pegamos perícopes aqui do Evangelho de Lucas e mostramos esse Jesus mais filósofo. Então, quando nós estamos falando do Novo Testamento, nós estamos falando de diversas projeções do personagem Jesus. E ainda nós teremos um problema com a teoria flaviana, que é a própria formação do cânon do Novo Testamento. Porque se o Jesus do Novo Testamento, essa produção literária neotestamentária, sinótica, que seria uma propaganda flaviana, o Jesus vindo dos escritórios ou do escritório flaviano, teríamos um problema. A própria variação de manuscritos do Novo Testamento e a impossibilidade de montarmos um evangelho só com papiros, lembre-se, só temos os evangelhos completos em códices, já tornaria isso um problema. Se você consegue ter a dimensão do que é o estudo dos manuscritos, dos papiros do Novo Testamento, mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento, dividido em famílias, e cópia para lá e cópia para cá, família isso, família aquilo outro, mais de 5.000 manuscritos, e ainda temos um problema, não montamos um único evangelho só de papiro, só temos evangelhos terminados em códices. E aí nós ainda temos um outro problema, que são as edições dos pais da igreja, que foram lá editar o texto. Marcião, para a própria teoria flaviana, Marcião é um problema, porque Marcião tinha lá o seu evangelho, que há um debate intenso até hoje acerca de se era o evangelho de Lucas ou uma versão do evangelho de Lucas. A própria história difamatória de Jesus é um problema. De Jesus, isso, lá de Celso, Orígenes, temos resquícios ali em Justino, da ofensa do nascimento de Jesus não ser virginal, esse do Pandira, já está ali no início do século II, rolando esse problema. Então, a teoria flaviana teria que dar respostas até de maneira a reformular a história da formação do cânon do Novo Testamento, minimamente no que diz respeito aos evangelhos. E aí teria um grande problema, que é o Evangelho de João. O Evangelho de João tem uma outra intenção escriturística, não está afim de fazer propaganda nenhuma, a não ser uma muito específica, de um ramo muito específico, de crenças muito específicas, que não vão de encontro a questões romanas. Então você tem um Jesus romano, um Jesus que quer agradar ao império em camadas do Novo Testamento, em perícopes específicas, como por exemplo, aquele que acalma o vento, o mar, o que acalma a tempestade. Nós temos esse paralelo e eu mostrei aqui no Verdades Ocultas da Bíblia. Como eu demonstrei diversos outros paralelos. Como eu reagi aqui de muito bom grado a vídeos do Francis, do Scania, que estavam corretos na análise daquela perícope de ser uma perícope que tem a intencionalidade de abrir um diálogo com Roma. Mas nós temos os próprios pais da igreja tentando convencer imperadores, fazendo obras, apologia de que o cristianismo era bom, estreitando as relações políticas dentro do império. Fora que existia Jesus para tudo quanto é gosto, já
no início do século II. Lembrem-se disso. O mesmo vale para o Jesus teológico. Não existe um Jesus teológico porque cada igreja constrói um dogma, alegorizando, interpretando o errado, interpretando o certo, inventando, suprimindo, e usando o método teológico que quiser, constrói um Jesus. Alguns honestos vão dizer que é um Jesus dos concílios, da tradição da igreja. Os desonestos vão dizer que é um Jesus da Bíblia. Não há nenhuma relação entre o Jesus da igreja e o Jesus da Bíblia. São questões completamente separadas. Então, essas são 3 questões técnicas. O Jesus flaviano é da mesma natureza que o Jesus do Marco Allegro. O Marco Allegro é um pesquisador, ele esteve envolvido com os manuscritos do Mar Morto, muito famoso, ele tem um livrinho, Os Manuscritos do Mar Morto, é importante, é bom de ser lido, inclusive, ele estava na primeira geração. E depois ele deu uma louca e escreveu um livro sobre Jesus, dizendo que Jesus era um cogumelo. Estou falando sério, ele é um pesquisador acadêmico, ele foi praticamente banido da academia, mas ele dizia que Jesus era um cogumelo que as pessoas comiam. O Jesus flaviano é disso, você fica inventando uma teoria a respeito de Jesus. Não há uma categoria na qual você possa colocar o Jesus flaviano. Jesus flaviano está naquele pacote. Tem gente que fala que Jesus era um hindu, tem gente que fala que ele era um sacerdote do Egito, tem gente que fala que ele era um fantasma. Tem essas teorias. Tem gente que fala que ele era um mago, tem gente que fala que ele era um essênio. Igual quando eu estava fazendo aqui os vídeos, né, paralelos com a literatura essênia, e aí vieram me perguntar no sentido de que eu corroborasse. Professor, Jesus era um essênio, certo? Eu falei, não, Jesus não era um essênio. Nós estamos lidando com camadas redacionais. Nesse texto, nessa camada, nesse dito, nesse aqui, nessa expressão, nessa frase, Jesus era um essênio, que queriam que ele fosse um essênio. Nós estamos falando do personagem Jesus do Novo Testamento, beleza? Então ali o escritor queria colocar na fala dele, queria apontar que Jesus era afeiçoado aos essênios, ou frequentador, e por aí vai. Porque você tem estes textos. Você tem a dúvida, por exemplo, que muita gente fala, pô, João Batista era um essênio, que aí no meio popular há várias discussões, mas a questão central, isso até surgiu como pergunta no meio acadêmico, por causa do pergaminho 1QS, que fala da profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Aí João Batista vai surgir no contexto dessa profecia do próprio Novo Testamento. A voz que clama no deserto. Isaías 40, versículo 3. É por isso há esse elo textual, exegético, contextual, porque João Batista surge a sua pregação às margens do Jordão à moda essênica do pergaminho 1QS. Aí depois o pessoal vai querer falar da roupa de João Batista, por onde ele andava, a sua alimentação vegetariana ou não vegetariana, e por aí vai. Aí depois a galera vai fazendo isso. Mas na própria tradição cristã, veja, na tradição, João Batista teve discípulos que após a sua morte ainda continuavam perpetuando ali algum tipo de ensino joanino, no quesito João Batista, de acordo com a tradição. Então, para você ver que nós estamos falando de perícopes. Essa perícope fala isso, essa perícope fala isso, esse texto fala isso, esse texto fala aquilo outro, esse texto fala isso, esse texto, assim como tem os textos de tom messiânico. Como lá, pode pegar a perícope inteira, em que Jesus vai dizer lá em Lucas, o reino de Deus está dentro de nós, de vós. Não lembro agora se é de nós ou vós. Mas ele não tem aparência visível, está no texto de Lucas, não tem aparência visível. Se disserem eis ali, não vá.
Por quê? Porque é um texto de tom messiânico, das expectativas messiânicas, judaicas, nem romanas, nem especificamente sectárias de fariseus ou saduceus ou essênios, mas a expectativa puramente messiânica do próprio povão. Então ele está vindo, não com aparência, não tem aparência visível. E está onde? Dentro de cada um. Isso é propaganda romana? Não é propaganda romana, obviamente. Como você vai ter outros textos que vão falar de outros tipos de propaganda. Então, se eu quiser montar um Jesus essênio, eu monto. Mas não vai ser honesto de minha parte, porque vai ter outras perícopes que vão falar de um Jesus romano. Se eu quiser montar um Jesus essencialmente romano, eu monto. Mas não vai ser totalmente honesto da minha parte, porque vai ter perícopes, textos que vão mostrar um Jesus essênio, que vai mostrar um Jesus filósofo. Por exemplo, Mateus 6. Cheio de paralelos com filosofias antigas. Mateus capítulo 6. O capítulo inteiro repleto de paralelos. As aves do céu, não semeiam, não colhem. Aquilo já existia na filosofia grega. O mesmo termo falando das aves dos céus que não semeiam nem colhem. Eu fiz um vídeo aqui para vocês. Eu mostrei até o livro, esse livro aqui. Coincidentemente ele está aqui, pensei nele agora. Que é um livro até adventista. Olha só. Que tem na página, a partir da página 330. Está aqui, ó. Página, você vê que eu não estou nem editando nada. Página 330, menos 330. 330, isso mesmo, 329. Aqui, ó. 329. Esse livrinho aqui. Que vai tratar só de paralelos do Novo Testamento com literatura antiga. Então aqui tem paralelos de falas de Jesus com filosofia grega, a partir da página 329. Aqui, ó. Paralelos com Enoque, paralelos com oráculos sibilinos. Exatamente. Todo o Novo Testamento, não só nos Evangelhos, não. No livro do Apocalipse, por aí vai. Então tá aqui. Segunda Baruque, ó. Aqui, ó. Segunda Baruque. Então por aí vai. Então, por isso que alguns vão dizer, Jesus era um filósofo cínico. Como também você vai ver, por causa das questões astrológicas e outras, que Jesus também vai ser considerado o mago, um zoroastrista, um Jesus o fariseu, porque tem Jesus para todo quanto é tipo de gosto. Isso reflete que haviam tradições em disputa sobre montar uma personalidade desse Jesus. Que se pelo menos tivesse alguma base exegética, teria uma maior ou menor consideração, mas não tem. Então são três questões que estão de pé. Existe a pesquisa do Jesus histórico, cada pesquisador fala uma coisa completamente diferente do outro, é uma confusão danada. Não confundir a possibilidade de ter existido um Jesus histórico com uma cientificidade da pesquisa do Jesus histórico. Tem muito livro sobre o Jesus histórico, que na verdade é bobagem. O Jesus do Novo Testamento, aí é plural, quem tem que dar conta disso é a exegese e a hermenêutica. Não é coisa para crente. E por que não é coisa para crente? Porque o crente vai pegar o Jesus da igreja e enfiar no texto, ele não sabe fazer de outro jeito. E para você estudar o Jesus do Novo Testamento, você tem que pegar a crença, deixa de lado e faz uma pesquisa exegética, traduzindo grego e hermenêutica. E o Jesus da igreja, e qual é o Jesus da igreja? Depende qual igreja, né? Aqui mesmo na faculdade onde eu lecionava, tinha um aluno, ele é de uma igreja em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, uma igreja evangélica, e eu não sei então que Jesus é Deus. Jesus é como o Islã diz, é um profeta. Então qual é o Jesus da igreja? Se você é da igreja A, você vai dizer que o Jesus da igreja é o seu. Verdade. E da igreja B, da igreja C. Mas tem que ser assim. Não existe como ter um Jesus dogmático, a não ser que uma igreja sobreviva e nenhuma mais, todas as outras desapareçam. Mas ainda assim é essencial, porque se aparecer outra igreja, volta a ter. Então, o Jesus histórico é um só. Se duas pessoas falam, Jesus histórico é assim, elas não concordam, ou as duas estão erradas, ou uma delas está errada. O Jesus do Novo Testamento, se alguém disser é um, não sabe ler, é analfabeto. Porque não é um, é uma montoeira. E o Jesus da igreja também é uma montoeira.
Exatamente, não tem nada de errado na fala do Oswaldo. São coisas, eu não tenho a grife do professor Oswaldo, mas são coisas que eu falo desde o início aqui do VOD, beleza? Só o sujeito que se arvorar em dono do dogma infalível, tem muita gente besta assim, que vai dizer o único Jesus correto é o da igreja tal, e coincidentemente é a dele, né? Exatamente. Excelente vídeo, excelente vídeo, Shaolin, ótima entrevista, professor Oswaldo Luiz Ribeiro também, como sempre, né, dando a sua opinião. Quando a gente ouve a fala como um todo, quando a gente dá a oportunidade, não de um único recorte, mas de ouvir, né, a plenitude do que está sendo expresso, a gente consegue formar melhor a nossa opinião, nosso pensamento. E tudo que o professor Oswaldo disse aqui são coisas que já foram trabalhadas aqui no VOB, tá bom? Já trabalhamos aqui, você pode pesquisar aqui que você vai encontrar tudo aqui. Inclusive, se eu não estou enganado, tá? Se eu não estou enganado. Rarissimamente você vai encontrar um canal que vai abrir os textos de imediato, sem enrolação, e mostrar para você os paralelos. Então veja que no VOB tem paralelo com literatura budista, paralelo com literatura romana, paralelo com literatura dos manuscritos do Mar Morto, apócrifos, pseudepígrafes, e por aí vai, tá bom? Torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99. Também tem o plano Ilustre da Ordem, Grão-Mestre da Ordem. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo, mais um react aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, olha, para mim tá tudo certo. Não muda em nada. Nossa amizade, nossa relação. Desejo do fundo do meu coração, você sabe que é sincero, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem.